Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa transmissão da mensagem deste primeiro domingo do mês de outubro de 2024. Para nós é um prazer muito grande poder estar aqui. Hoje nós não temos atividades presenciais em nosso espaço, porque é um domingo atípico, é o domingo das eleições. Hoje aconteceu durante todo o dia o processo eleitoral, muitos irmãos de nossa igreja trabalharam nas eleições ou trabalharam nas campanhas dos seus amigos e familiares, de tal modo que estamos todos envolvidos nesse processo. Eu, inclusive, fui mesário em uma sessão eleitoral, então temos uma certa dificuldade de estarmos presentes para celebrarmos juntos, mas não deixaremos de dar início a uma nova série de mensagens que é a característica da nossa igreja. Então eu convido você, neste primeiro domingo do mês de outubro, de nós participarmos desse primeiro momento de reflexão da palavra de Deus numa nova série de mensagens. No próximo domingo, que é o segundo domingo de outubro, nós teremos a nossa celebração normal em nosso espaço e também teremos a Ceia do Senhor, que seria hoje, e passamos então por conta de todos esses desencontros para o próximo domingo. Bom, meu querido, minha querida, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens em nossa igreja. Todos os meses, ou de tempos em tempos, ou às vezes de 2 meses, 3 meses, às vezes até mais, nós realizamos uma sequência de meditações a partir de uma leitura da palavra de Deus. E eu queria convidar você a pensar numa faculdade humana de conhecer, que é a habilidade de fazermos perguntas. Como não? Desde criança, a gente aprendeu a fazer perguntas. Por que isso? O que é isso? Para que serve aquilo? Isso é um costume da gente e até hoje a gente anda se perguntando sobre algumas coisas que nos inquietam, como, por exemplo, qual é o sentido da vida? O que eu faço para poder ter uma vida melhor? Como será o meu futuro? De onde eu vim? Para onde eu vou? São questões que estão aí atravessando o nosso pensamento, as discussões filosóficas, as pesquisas científicas. Todas elas são marcadas por perguntas que as pessoas fazem diariamente a si mesmas. Alguns até perguntam por que eu acordei hoje de manhã, por que eu saí de casa quando enfrenta alguma dificuldade durante o dia. Nós não poderíamos deixar escapar essa grande oportunidade e iniciarmos uma série de mensagens que tratasse desse assunto, porque até Jesus enfrentou essa situação. Ele foi procurado por muitas pessoas que faziam perguntas a ele e ele procurava responder às pessoas em suas necessidades. Muitas dessas perguntas eram de natureza desconcertantes, porque falavam de uma realidade da qual Jesus estava tentando apontar um caminho, apresentar uma resposta convincente. E Jesus usa essas perguntas desconcertantes para poder trazer novas lições, novos conteúdos que possam dar sentido à nossa vida. Nós vamos ver cada uma dessas perguntas. Eu escolhi 4 delas, apenas 4. São muitas, mas a cada domingo vamos pensar numa delas. E hoje vamos pensar numa pergunta que foi muito marcante. Preste atenção no conteúdo desta mensagem. Como nós estamos fazendo a transmissão da mensagem a partir de uma gravação que eu fiz em minha casa, então eu poderei utilizar o recurso da nossa apresentação em PowerPoint aqui com a gente. Então vamos lá, vou colocar a apresentação aqui para que a gente possa acompanhar a mensagem junto com os textos bíblicos. Siga com a gente vai até o final com esta leitura da palavra de Deus que vai nos abençoar para este domingo tão especial que é o domingo das eleições. A pergunta é: o que fazer para ter a vida eterna?
O que fazer para ter a vida eterna? Essa pergunta foi muito desconcertante para Jesus. Primeiro, porque não era um tema que estava em pauta, mas Jesus falava da vida eterna. Jesus veio trazer vida, Jesus veio proporcionar vida. E essa pergunta foi marcante no ministério de Jesus. O texto que vamos utilizar para a meditação desta noite encontra-se em Lucas capítulo 10, verso de número 25. Acompanhe a leitura da palavra de Deus em sua Bíblia, se você puder. Ele se encontra aqui na nossa apresentação e você poderá fazer a leitura aí na sua Bíblia, se você tiver acesso a ela. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que fazer para herdar a vida eterna? Que pergunta desconcertante. A pergunta vinha de um doutor da lei. Vinha de alguém muito esclarecido e possivelmente alguém com uma certa condição social, financeira e até moral religiosa que lhe permitia pensar na vida como uma boa oportunidade, a partir das coisas boas que ele conseguiu ajuntar. E eu pergunto aqui nesta hora, o que pode preocupar uma pessoa bem-sucedida financeiramente, com vida familiar estável e até mesmo uma vida religiosa que possa ser considerada piedosa? O que inquieta esta pessoa? O que faz uma pessoa assim ficar preocupada? A pergunta pela conquista da vida eterna é uma preocupação que era característica do tempo de Jesus. O judaísmo do Antigo Testamento, que nós encontramos lá nas Escrituras, no Velho Testamento, não trazia essa preocupação com a vida futura, com a vida após a morte, com o que vai acontecer com a nossa alma, o que vai acontecer com o nosso corpo. Eles não tinham esse tipo de preocupação. Essa expressão aparece, inclusive, no Antigo Testamento apenas uma única vez, lá no livro do profeta Daniel. Daniel, ele diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. E com a chegada do tempo messiânico, o tempo de Jesus, essa preocupação se reacende, porque Jesus vai falar da vida eterna. Ele vai colocar esse tema em discussão em meio aos relacionamentos que ele promovia. No Novo Testamento, essa palavra, essa expressão, aparece com muito mais frequência, tanto nos evangelhos quanto nas cartas apostólicas. A vida eterna, então, ela se constitui em um conceito bíblico que não está relacionado a essa coisa de viver além da morte. O texto não quer dizer isso. A palavra não corresponde a uma vida interminável, a uma sequência de anos que não tem fim, mas se refere a uma condição, uma certa qualidade de vida que promove uma vida bem-sucedida, uma vida plena, uma vida abundante, que tem reflexos por toda a nossa existência, seja aqui, seja na eternidade. Vida eterna, então, meu irmão, minha irmã, é a qualidade de vida que Deus proporciona a quem confia nas suas promessas. Você tem vida eterna? Isso quer dizer o seguinte: você tem confiança nas promessas divinas? A sua fé sustenta a sua vida agora e para sempre? Então, é preciso que a gente entenda que vida eterna é vida abundante,
que se desfruta de forma plena a partir da fé em Jesus. Foi Jesus quem disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida eterna, então, é orientada por valores que remetem à vida no reino de Deus, que ultrapassam os limites da temporalidade e permanecem continuamente. Lucas apresenta duas situações em que essa pergunta pela vida eterna, como obter a vida eterna, ou obter a vida plena, ou obter a vida abundante, há duas situações em que ela se apresenta. A primeira é essa que nós lemos, feitas pelo doutor da lei. Essa que o doutor da lei vem até Jesus resolver esse problema teológico. E a outra é de um moço rico, também é citada por Mateus, que é chamado de um jovem rico, um jovem de qualidade, um moço de qualidade, como as versões mais tradicionais da Bíblia registravam. Aqui nós encontramos em Lucas capítulo 18, verso 18, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E essa pergunta está também presente em Mateus 19, 16. A primeira pergunta, a do doutor da lei, tinha uma natureza teológica, mas a segunda pergunta traz à tona uma questão existencial, uma angústia pessoal pelo medo do futuro, por aquilo que pode acontecer com a nossa vida depois da morte. Há muitas pessoas que têm medo sobre isso. Há muitas pessoas que estão aflitas, sem saber o que fazer com a sua vida se eventualmente tiverem que passar por uma situação dessa. Porque há uma incógnita. Depois que morrer, o que vai acontecer? Muitos até acham que essa questão é uma questão de menor importância, mas para muitas pessoas, o medo da morte, o medo do fim, causa transtornos que a gente nem consegue imaginar. Jesus responde a essas duas perguntas, a essas duas maneiras de responder à pergunta, de fazer a pergunta, remetendo à lei de Moisés, às Escrituras, remetendo à tradição da fé judaica que vem dessa religiosidade construída pela Escritura. Ao doutor da lei, ele pergunta com todas as letras: como você lê a lei? Como que está escrito lá? Quais são os melhores mandamentos? Em que consiste a lei para você ter uma vida boa? A lei era para isso. A lei era para se ter a vida boa. Para a fé judaica, a felicidade consistia na realização pessoal a partir do cumprimento da lei. Se você faz aquilo que é certo, então certamente você vai ser uma pessoa feliz. Então, a felicidade estava ligada à fidelidade à lei. O que as Escrituras, então, podem ensinar sobre o que é a vida bem-sucedida? Tanto o doutor da lei quanto o moço rico apresentaram algumas destas respostas. Veja bem, o que as Escrituras ensinam sobre a vida bem-sucedida? Em primeiro lugar, as pessoas bem-sucedidas são aquelas que amam a Deus. O doutor da lei lembra a passagem: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Era uma citação do livro de Deuteronômio, lá no começo dos seus primeiros capítulos. Também o doutor da lei lembra que pessoas bem-sucedidas amam ao seu próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é uma expressão da lei que está lá em Êxodo. É preciso, então, lembrar essas experiências de amar a Deus e amar o próximo. É o doutor da lei que está dizendo isso. Também há uma terceira resposta que é apresentada, lembrada por Jesus ao moço de qualidade.
Pessoas bem-sucedidas são fiéis a Deus. Note bem, Jesus pergunta ao seu interlocutor, ao moço de qualidade: você conhece os mandamentos? E você sabe que lá está: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E o moço diz: eu faço isso desde a minha adolescência, quando eu decorei estas lições. Olha, gente, essas respostas não traziam a solução para o problema, porque essas pessoas, tanto o doutor da lei quanto o moço de qualidade, continuavam angustiados com a sua esperança futura. A pergunta pela vida eterna traz o implícito das questões que inquietam a nossa vida até os dias atuais. São questões do tipo: o que posso fazer para viver bem? Como eu posso ter uma vida melhor? Como eu posso ser feliz? São questões que estão no dia a dia, questões que estão ligadas ao nosso cotidiano. E a gente já descobriu que as respostas oferecidas pela religiosidade não dão conta dessas demandas da nossa existência no mundo. A resposta à busca pela felicidade aponta para uma ética do viver, uma maneira de viver diferente que sirva para cuidar da gente e das pessoas que estão à nossa volta. Só dá para ser feliz quando a minha felicidade não impede a felicidade do outro. E só dá para ser feliz quando a minha felicidade proporciona felicidade para o outro também. Ao responder essas perguntas feitas pelos dois, Jesus chama a um compromisso com a felicidade do próximo, com a felicidade do outro. E aí eu queria ver com você, meu querido, minha querida, algumas atitudes que podem apontar o nosso compromisso com a felicidade do próximo, porque a minha felicidade depende da felicidade do outro, está vinculada à felicidade de todos aqueles que estão à minha volta, principalmente daqueles que eu amo. Então vejamos atitudes que promovem a felicidade do próximo. Primeira atitude: o cuidado com os mais vulneráveis nos realiza como pessoas. Existem muitas pessoas que sofrem à nossa volta. Pessoas felizes são aquelas que são capazes de promover atos de misericórdia. Acredite nisso. Jesus elogiou a resposta do doutor da lei quando lembrou do amor a Deus e o amor ao próximo. Apresentou, então, uma proposta. Faça isso. Coloque em prática. O amor requer uma ação de cuidado, lembra Jesus. Jesus, então, conta uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, em que descreve a atitude de um sacerdote, de um levita e de um samaritano, que para um doutor da lei era uma ofensa. Nessa história, há uma pessoa vitimada na beira da estrada. Ela foi assaltada e foi jogada à beira da estrada por atos de violência que ela sofreu. O sacerdote passou de largo. O levita passou de largo. Olha, gente, eram religiosos, eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas que possivelmente estavam indo para prestar seus serviços religiosos, mas eles não param para dar atendimento à pessoa que estava à beira da estrada, aflita, vitimada. Eles não cuidam da vítima, eles cuidam dos seus interesses religiosos. Quem é que vai cuidar? É o samaritano, o desprezado, o que sofre preconceitos, o que enfrenta atitudes de discriminação. O samaritano era alguém desprezado pelos judeus, e inclusive por aspectos religiosos, não somente raciais.
E aí, quem vai cuidar da vítima? Quem vai cuidar é o samaritano, que é chamado pelas versões mais tradicionais de o bom samaritano. Então, é um samaritano que vê a pessoa vitimada da violência e cuida dela. O doutor da lei teve que reconhecer que o próximo de quem sofre é aquele que age com misericórdia. E aí Jesus vem e diz: vai e faça o mesmo. Faça o mesmo. Que palavra! Nós precisamos transformar o nosso amor a Deus em amor ao próximo de maneira prática, cuidando das vítimas dessa sociedade injusta em que nós vivemos. Uma segunda lição é que a generosidade é uma característica dos participantes do reino de Deus. Quem pertence à família do Senhor, quem faz parte das comunidades do reino, precisam ser necessariamente pessoas generosas. E pessoas generosas são aquelas que partilham com alegria aquilo que possuem. A dúvida do homem rico era de que ele tinha um vazio existencial em que vivia, apesar de toda a riqueza que tinha acumulado em sua vida. Note bem, não há nenhum problema em ser rico, não há nenhum problema em ter bens, não há nenhum problema de ser bem-sucedido na sua carreira, nos seus negócios, de conseguir honestamente o fruto do seu trabalho. O problema está em você achar que isso vai te trazer felicidade e realização pessoal. Muito pelo contrário, isso pode trazer muita frustração, muita dor de cabeça e até mesmo muito motivo de tristeza e de angústia, por incrível que pareça. Embora o moço de qualidade tivesse conquistado tantos bens e vivesse de acordo com os padrões morais e religiosos da sociedade, o jovem continuava angustiado. Jesus declara para ele que para que ele se sentisse completamente saudável, com sua saúde mental em dia e com a sua espiritualidade em ordem, era preciso que ele então assumisse uma atitude mais generosa. Jesus coloca um desafio diante dele, um grande desafio que talvez nenhum de nós tivéssemos condições de colocar em prática. Jesus diz para ele: falta-lhe ainda uma coisa. Eu diria, vai aprender a ser generoso? Mas Jesus coloca um desafio ainda maior. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Meus queridos, minhas queridas, não pergunte para mim se você tem que abrir mão de toda a sua riqueza para você ser um salvo. Não estou dizendo isso, e Jesus não disse isso. Mas ele disse para aquele moço, naquela circunstância, na realidade em que ele vivia, que ele precisava aprender a grande lição da generosidade, de abrir mão do que possui para poder abençoar a vida de outras pessoas. Isso talvez é uma lição que todos nós precisamos aprender dentro das nossas condições. Abrir mão um pouquinho dos nossos bens materiais, daquilo que acumulamos, para poder fazer com que outras pessoas se sintam abençoadas também. Mas há uma terceira lição, que é a lição da solidariedade. A solidariedade nos torna identificados com Jesus. Eu ia colocar a expressão: a solidariedade nos faz parecidos com Jesus. Olha, meu querido, minha querida, isso me leva a entender que pessoas felizes são solidárias, Jesus procura mostrar para o moço de qualidade que há algo além daquela atitude generosa que ele poderia fazer, que estava ao alcance dele, que era a atitude de
compartilhamento, de assumir algo que pudesse fazer sentido para a sua vida. Além de abrir mão das suas riquezas e do seu apego aos bens materiais, ele precisava seguir a Jesus. O segmento de Jesus implica a vida em comum, em a gente compartilhar o mesmo espaço, convivermos as mesmas circunstâncias, estarmos juntos e juntas numa mesma comunidade de fé. O segmento de Jesus é a abertura que nós temos para o outro, a disposição de defender a justiça em favor do próximo, a disposição de viver em paz, de promover a paz entre todos nós. Será que é suficiente você dar a sua esmola, dar a sua oferta, ser caridoso? Não, não é suficiente. Você pode dar toda a sua riqueza do mundo, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. Se não tiver ali um sentimento de amor, de compaixão, de ação, que só pode resultar da sua presença e companhia com Jesus, de andar com Jesus, nada disso faz sentido. Por isso que Jesus completa o desafio. Depois venha e siga-me. Esse sim é o desafio mais difícil. Abrir mão das riquezas, dar de si para o próximo, viver uma vida de pobreza, fazer voto de pobreza, isso é fácil. É possível fazer isso. Mas seguir Jesus em ato de resignação, como exemplo de amor, seguir Jesus em todas as circunstâncias da vida, colocar Jesus em sua agenda pessoal, convidar Jesus para tomar parte da sua vida pessoal e familiar, isso sim é um grande desafio, é um grande obstáculo, e é isso que vai fazer de você uma pessoa mais solidária, porque será capaz de conviver com pessoas diferentes, pessoas até com formação e condição financeira, social inferior à sua, mas que são seus irmãos e irmãs na fé, são pessoas que foram acolhidas pela graça de Deus. Então vem e segue-me. Segue Jesus. É o convite amoroso que Jesus faz. Para a gente concluir essa palavra, é preciso lembrar que a vida eterna é aquela famosa vida vivida por Cristo, com Cristo e em Cristo, como diz o jargão religioso em muitas celebrações em igrejas tradicionais. Vida eterna é vida por Cristo, com Cristo e em Cristo. É vida vivida de acordo com seus propósitos e com a realização dos seus intentos. É vida em que se desfruta aqui a esperança da vida futura a partir de valores eternos de amor, justiça e paz. Guarde com você esse belo ensino do apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, verso 11. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Vida eterna é vida em Jesus. Amém? Deus o abençoe, Deus a abençoe. Feche seus olhos, fale com Deus. Vamos orar juntos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa palavra de vida que o Senhor nos traz através deste momento. Que o Senhor faça com que esta palavra produza vida entre nós. Que teu Espírito Santo atue no coração daqueles que nos ouvem e faça com que a tua graça se multiplique entre nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Chegando assim ao final da nossa transmissão da mensagem, quero agradecer a sua presença aqui. Que Deus o abençoe ricamente.
Que Deus faça multiplicar a sua graça entre nós. No próximo domingo, continuamos a série de mensagens, mas em nosso espaço. Claro que nós vamos gravar a mensagem e colocar aqui no nosso canal para que você tenha a continuidade, você que não frequenta as nossas reuniões. E eu espero que isso produza vida para todos nós. Um grande abraço e um bom restinho de domingo na presença do nosso Deus.